Olá, eu tô saindo aqui do cabeleireiro, meu cabelo não deixa mentir, e nesse salão a gente conversava sobre o Brasil, sobre jovens, sobre futuro, sobre política, enfim. E o que ficou para mim bastante claro e bastante importante é o receio que os pais hoje têm na formação dos filhos, como se isso fosse muito diferente da maneira como sempre foi no passado. Ou seja, a minha geração sofreu não, foi impactada também por essa mesma rebeldia que se vê hoje, que nós adultos e mais velhos vemos nos jovens de hoje. E repudiamos, e atacamos, e destacamos, quando na verdade nós também tivemos isso na nossa geração, lá atrás, na nossa juventude, porque o movimento de rebeldia é natural na adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, justamente porque o meio me oferece coisas, movimentos diferentes daquele que eu tive até então no ambiente familiar. Então eu procuro, na busca pela minha aceitação natural, fazer os mesmos movimentos, mas nessa fase. E o que me colocava mais parâmetros estruturantes nesse movimento tão voador? Os pais, os adultos, porque eles não tinham medo de nós enquanto jovens e adolescentes, enquanto vivendo coisas diferentes. Eles conseguiam explicar os porquês nós éramos diferentes e botavam um limite nisso. Falo mais já já. O que acontece hoje, no meio de funcionamento, de formação dos jovens hoje, é que as mudanças conjunturais são muito grandes. Tecnologia trouxe muito essa possibilidade, principalmente, de mudar a coisa para uma ambiência que assusta a nós, na nossa geração, a ponto de recuarmos. Como se o ambiente e a potência que esse ambiente dá aos nossos filhos fossem incontrolavelmente poderosos por nós pais. E não é. Não é. Claro que não. É nós, pais dessa geração, que estamos muito assustados com isso e cheios de culpa por talvez não estar colocando o filho suficientemente digno de existência nesse meio. Então passou para nós essa culpa, nós assimilamos isso. Não que passaram, mas nós assimilamos essa culpa, um pouquinho só. E assimilamos essa culpa por isso, primeiro pela potência tecnológica, o domínio tecnológico que os nossos jovens têm, porque foram criados junto à implementação desse ambiente tecnológico, e também porque eles, diferentemente de nós, têm muito da autoestima que nós não tivemos. O que seria a autoestima? O que será a autoestima? Diferente também da forma como a gente imagina que é gostar de si. Eu sou gostoso. Não, a autoestima, essa estima vem de estimativa, de medição. Eu faço uma estimativa para saber quantas coisas cabem em um determinado espaço. Eu faço estimativas de medição. Então, autoestimar-se é medir-se com coragem, com maior frequência, olhar para si e perceber-se com as suas próprias características com uma facilidade maior do que, aí nesse contexto, tivemos enquanto jovens. Então, na nossa geração, essa autoestima vinha principalmente do exercício de autoafirmação, que também é absolutamente necessário e normal. Nós precisávamos nos autoafirmar e, então, na nossa época, a maneira que tínhamos é de se apresentar presencialmente de uma maneira mais forte, ser melhor nisso, conquistar aquilo, mostrar-se potente nesse aspecto, para que sentíssemos-nos aceitos. Então, aí sim, normais, ficávamos mais tranquilos sobre nós mesmos. Isso, na nossa geração, demorou muito em algumas pessoas. A maturidade, pela evolução da idade, não trouxe para muitos essa autoestima. Ainda mais para outros que tiveram a oportunidade de viver um pouco mais intensamente
testando-se mais, essa autoestima surgiu. Já falo mais. Nos jovens de hoje, o que facilitou essa percepção de que eu sou normal foi tecnologia. Esse aparelhinho pelo qual eu falo com vocês aí, principalmente. Então a comunicação ficou tão intensa, tão densa, a ponto deles se perceberem normais, muito antes do que nós pudéssemos ter nos percebido normais lá atrás. Entende? Ou seja, percebe-se o comportamento que tenho também em outros jovens, pelo meio que eu tenho, que é isso aqui, ou consequentemente eu tenho validado por mim mesmo, ou seja, pelo meu meio, pelos meus iguais, aquilo que eu tenho como característica e me pratico com ela sem o menor problema, porque eu me sinto tranquilo sobre mim mesmo. Legal? Falamos mais depois a respeito.